Oi, bom dia. Meu nome é Marlon e hoje eu e minha equipe nós vamos fazer uma aula para vocês sobre misturas e soluções. Então, aqui é um pouquinho do roteiro que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre classificações de misturas. Vamos também trabalhar técnicas de separação, concentração de soluções, diluição de soluções e no final nós vamos fazer alguns experimentos para vocês envolvendo o conteúdo da nossa aula. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a definição de misturas, né? Porque as misturas elas podem ter qualquer composição desejada. Então, por exemplo, aqui nessa imagem eu tenho um frasquinho, aquele é um exemplo de mistura, e aqui dentro vocês podem ver que tem uma parte branca, tem essas bolinhas azuis representando alguma outra substância, e aqui essas bolinhas vermelhas representando outra substância. Então aqui a gente tem três coisas misturadas. Por exemplo, aqui nessa vasilhinha podia ser água, açúcar e areia. Então seriam três coisas diferentes que estariam misturadas. Isso aqui se enquadraria como uma mistura. Ó, aqui outros exemplos para vocês. Como os componentes, isso é importante frisar, como os componentes de uma mistura eles estão ali basicamente só unidos por uma questão física, cada elemento daquela mistura ele guarda para si as suas características químicas, né? Aqui alguns exemplos para vocês. A gente tem o que seriam essas características químicas? Nós temos a temperatura, então por exemplo lá do que eu acabei de falar para vocês, se a gente pegar a areia, a água e o sal, por exemplo, misturado, cada um vai ter uma influência diferente da temperatura para derreter, para ebulir. Então, cada uma das substâncias dentro daquela mistura vai manter a sua característica química, por exemplo, em relação à temperatura. Aqui, em relação à densidade, aqui nesse tubo a gente tem o óleo e a água. A gente consegue perceber que a água fica mais na parte do fundo, porque ela é mais densa do que o óleo, e o óleo fica aqui na parte superior, porque ele é menos denso. Então, a densidade dessas substâncias também vai ser preservada. E aqui a gente tem a massa. Então, de novo, água, sal e areia, elas têm massas diferentes. Então, lá dentro, cada uma vai conservar a sua característica. Então, aqui, agora, a formação de uma mistura, importante a gente saber que ela envolve uma transformação física. Então, não vai mudar a forma da matéria, não vai mudar a composição química da matéria, ela não vai virar outra coisa. O que vai acontecer, basicamente, é uma mistura física. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar uma garrafa de leite e misturar com detergente, pegar uma garrafinha de leite, colocar um monte de detergente dentro, misturar, e eu vou ter o quê? Não houve uma reação química, o leite não reagiu com o detergente, os dois estão lá, eles estão misturados, mas eles não reagiram entre si. Então a gente vai ter basicamente um leite cheio de detergente dentro com bolhas, é isso que a gente vai ter. Agora, falando sobre compostos eles são diferentes de misturas. Por quê? Um composto ele tem uma composição fixa. Então aqui nesse frasco com vocês tem um copo com água. E aqui dentro a gente tem várias moléculas de água, que é o quê? Um átomo de oxigênio para dois átomos de hidrogênio. Então isso aqui é a molécula de água. E a água vai ter essa composição fixa. Se você pegar um balde d'água, uma piscina d'água, lá dentro, se for uma água que esteja só o composto H2O, ela vai ter uma composição fixa. Aquilo ali é água. Então, e é sempre numa proporção específica. Então aqui a gente tem dois átomos de oxigênio para um átomo de oxigênio para dois átomos de hidrogênio. Isso numa amostra de água. E o composto ele tem propriedades químicas que diferem dos seus componentes. Isso aqui é muito interessante, porque olha aqui, vamos prestar atenção, isso aqui é muito legal. A formação de composto exige uma mudança química, mais uma coisa que muda em relação à mistura. A mistura, eu acabei de falar para vocês, ela é uma transformação física. Os componentes que a gente colocou ali, eles não vão interagir. Agora, num composto, ela exige uma transformação química. Então, aqueles átomos, aquelas substâncias, elas vão interagir quimicamente. Aqui para vocês o exemplo da água. A gente tem o hidrogênio, na proporção de 2 para 1, no caso, para formar a molécula de água, e a gente tem um oxigênio. E ocorre uma reação química entre esses dois elementos. E aí a gente forma uma molécula de água. O que estava escrito no slide anterior é que, no caso de um composto, olha aqui, a gente tem o hidrogênio, que é um gás, e a gente tem oxigênio, que também é um gás. Só que quando eles reagem aqui, vão formar a molécula de água, que é um líquido. Então é isso que quer dizer que eles não vão preservar as suas propriedades químicas iniciais. Cada um tem uma propriedade química, eles são gases, eles são mais voláteis, a temperatura para eles se separarem é diferente. Agora, quando chega aqui, eles reagem quimicamente e viram água, eles mudam essas propriedades. A água tem uma temperatura de ebulição, de fusão diferente. Então, eles mudam as propriedades químicas. Aqui um pouquinho de exemplo de vocês. A maioria das matérias, ela não é formada por um elemento só. Então, grande parte das coisas que a gente tem no nosso dia a dia não é formada por uma única coisa. Geralmente é uma mistura, né? Então não são compostos puros. Aqui um exemplo, a gente tem um ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. A gente tem nitrogênio, oxigênio, ozônio. Então é uma
é uma mistura que tem vários gases envolvidos. Aqui o nosso sangue, o sangue que está dentro da gente tem a parte do plasma, a gente tem os eritrócitos, o que são os glóbulos vermelhos. Tem várias coisas aqui envolvidas, tem proteínas, tem várias coisas envolvidas no nosso sangue. Então não é uma substância pura. Aqui água do mar a gente tem sais, minerais, várias outras coisas misturadas dentro da água do mar. Então esse aqui não são compostos puros, são misturas. Aqui uma tabelinha para vocês, para ficar mais dinâmico, né, para a gente ter uma visualização melhor das diferenças dos compostos e das misturas. Então, tipo de separação de uma mistura. Eles podem ser separados por técnicas físicas. Como eles não interagiram quimicamente, utilizando técnicas que vão ser abordadas um pouquinho mais na frente da nossa aula, você consegue separar essas substâncias. Agora, um composto, eles não podem ser separados por técnicas físicas. Eles só podem ser separados por técnicas químicas ou os próprios elementos interagindo, quebrando ligações, fazendo novas ligações. Somente dessa forma que eles podem ser separados. A composição de uma mistura, ela é variável, então ela pode mudar, pode acrescentar, pode sair alguma coisa, ela é muito variável. E a composição de um composto, ela é fixa, então ela sempre vai ter aquela composição. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do H2O? Um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. A água sempre vai ter aquela composição. É água, vai ser H2O, não tem para onde fugir. E as propriedades, aqui na mistura, a propriedade dos componentes são conservadas, então dentro de uma mistura, cada elemento que está lá dentro, a sua propriedade química e física vai ser conservada. Agora aqui num composto, essas propriedades não são conservadas. Lembra para você do que eu falei da água. Como é que você pega dois gases, imagina que eu posso pegar aqui 2 gases na minha mão, juntar e eles viram um líquido, que tem propriedades muito diferentes de um gás. Então, é muito interessante isso daqui, essa tabelazinha comparativa para vocês. Agora, falando um pouquinho para vocês dentro desse assunto das misturas, 2 conceitos são assim, importantes, que é de mistura heterogênea, e mais para frente eu vou falar para vocês sobre uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea, ela é o qual os componentes dentro de um sistema a gente consegue separar de forma visível. Então fica bem claro que ali não tem apenas uma coisa. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Imagina que isso aqui é uma garrafinha, aí aqui tem um componente 1, pode ser qualquer coisa, aqui no fundo tem um componente 2, e aqui, por exemplo, isso aqui foi um líquido, um componente 3. Aqui eu não estou dando um nome, é só para ilustrar para vocês mesmo. Então tem 3 coisas diferentes e é muito fácil da gente visualizar. Você olha ali e fala, pô, tem 3 coisas diferentes aí. Então uma mistura heterogênea, ela tem diferentes fases, né? O que são as fases? São cada coisinha nessa aqui, ó. Tem uma fase aqui, outra aqui, outra aqui. Então a gente pode observar 3 separações diferentes. Ó, exemplos práticos para vocês. A gente tem um granito. Se você olhar aqui, ó, essa partezinha preta é um mineral, essa parte aqui é outra coisa, essa parte mais branca é outra. Então ele é formado por várias coisas. E você olhando para ele, você consegue falar, pô, isso aqui é uma mistura heterogênea. Outro exemplo aqui, ó, para vocês, aqui tem 3 fases separadas. Aqui nessa primeira parte nós temos o óleo, aqui no meio a gente tem água e aqui tem areia. Você olha, você consegue visualmente separar o que é cada coisa. Você pode até não saber o que é especificamente, o que está ali dentro, mas você consegue ver que tem 3 coisas bem distintas. Passa. Agora uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea é um sistema no qual os componentes eles estão completamente misturados de forma uniforme. Então, por exemplo, aqui nesse frascozinho novamente, a gente observa apenas uma fase. Mas imagina que aqui dentro pudessem ter 4 substâncias que misturadas, elas não iam fazer uma separação de fase. A gente iria ver uma única coisa só. Então isso aqui é um exemplo. E ó, elas formam uma única fase. Então você pode ver que, por exemplo, se isso aqui fosse um líquido, não tem nenhuma diferença, ele parece ser uma coisa só. Fácil. Ó, aqui exemplos para vocês. A gente pega um copo com água, a gente pega açúcar. Pega água e açúcar, mistura, a gente vai ter uma água com açúcar. Se você vê um copo que tem açúcar misturado, água misturada e apenas a água pura, né, se não tiver nada precipitado lá pro fundo desse copo, a gente, visualmente, muitas vezes a gente não consegue saber qual que é água com sal, qual que é com açúcar, qual que é água pura. Então esses seriam exemplos de substâncias homogêneas, que tem uma mistura ali da água com sal, mas a gente não consegue diferenciar as fases. Passa. Aqui, outro conceito importante da gente trabalhar é sobre solvente e soluto. Uma solução comum, ela tem uma substância dominante, que seria o solvente. E outras substâncias que estão em menor quantidade, que seriam os solutos. Então aqui um exemplo para vocês. A gente tem o sal, que vai ser o soluto dessa substância, ou seja, ele está em menor quantidade. E a água, que é o que a gente chama de solvente universal. A água está presente em vários sistemas, em praticamente a vida não existiria sem água. Então a gente chama ela de solvente universal porque várias reações químicas e ela está em todo lugar. Então aqui nesse exemplo a gente tem o sal como soluto, a gente tem a água como solvente e a gente vai misturar isso daqui, a gente vai ter uma mistura de sal e água. Então a gente vai ter aqui
moléculas de água e o Cl misturados aqui dentro. E Na+, né? O NaCl vai ser dissociado em água e aí a gente vai ter essa mistura aqui dentro. Outro exemplo para vocês, a gente tem um açúcar, a gente pega um açúcar, mistura com água novamente, a gente vai ter uma mistura de água e açúcar. E aqui dentro a gente vai ter a molécula de água, vai ter a glicose aqui nesse meio misturado, mas visualmente a gente não consegue distinguir o que é o que. Mais um exemplo para vocês fixarem bem a ideia. Isso aqui é um pouquinho diferente. Aqui como soluto a gente vai ter o ácido acético. O que caracteriza ele como soluto? Ele vai estar em menor quantidade. E aqui a gente tem o solvente, que é a água, ela vai estar em maior quantidade. Isso é muito importante, vai ser sempre dessa forma. O solvente em maior quantidade e o soluto em menor. E aí o que a gente vai ter, gente? O vinagrezinho que a gente bota na nossa salada, para comer, para tomar. Que dizem que tomar vinagre com água ajuda a emagrecer. Então aqui eu tenho o nosso vinagrezinho. E aqui vai estar misturado essas duas coisas, mas a gente não vai conseguir diferenciar visualmente. Aqui temos soluções sólidas, muito interessante isso daqui. Porque o bronze é um exemplo de substância sólida. A gente vai ter o cobre e o zinco misturados dentro dessa composição. Aqui tem uma imagem para vocês de bronze, né? Ilustrando, então a gente vai ter o cobre e o zinco misturados. O soluto e o solvente ali, o solvente e o soluto, e vai formar isso daqui. Temos também um fenômeno chamado de cristalização, que é basicamente, imagina se você pega um copão com água do mar assim e deixa ela no sol. Aquela água lá dentro, né, ela vai evaporando e aí o sal que está ali dentro, ele vai começar, conforme a água vai saindo, ele vai se juntando, vai formando as células unitárias lá, né, porque ele é um composto iônico. Então ele vai começar a se organizar naquelas estruturas cristalinas e vai ficar aqui no fundo. Então isso acontece muito em salinas, a água vai evaporando e vai formando aqui no fundo do copo, vai formando esses cristalzinhos aqui de sal. Outro conceito é da precipitação. Ele basicamente, sabe quando a gente pega, por exemplo, pega um copo, vou usar esse exemplo aqui, com copo e sal, a gente coloca um monte de sal, aí uma parte dissolve e outra parte cai lá no fundo. Isso a gente chama de precipitado, que o soluto ele se separa tão rapidamente da solução que não há tempo para que formem cristais simples. Então ele vai acabando ficando aqui no fundo e precipitado. Então trouxe aqui uns exemplos com tubos para vocês, né? Tubos de ensaio. E essas coisinhas que estão aqui no fundo são os precipitados. Por fim, né, isso aqui as soluções aquosas. Eu acabei de falar, eu falei das soluções sólidas ali no caso do bronze. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre soluções aquosas. É basicamente uma solução em que o solvente é a água. Então a gente tem muitas dessas soluções no nosso dia a dia, muitas coisas que a gente usa água como solvente para fazer suco, para várias outras coisas. Então elas são muito comuns no nosso dia a dia. Aqui um exemplo que é bem didático para vocês seria a água do mar. Então lá na água do mar é uma solução aquosa, onde tem minerais, tem várias outras coisas envolvidas lá no meio e é um exemplo de solução aquosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e agora eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de separação. Não são todas, mas algumas que eu achei mais importantes. Existem dois tipos de técnica para dois tipos de soluções. As soluções homogêneas, que são destilação simples, fracionada, vaporização e a liquefação fracionada, e as heterogêneas, que são a centrifugação, filtração, decantação e dissolução fracionada. Vamos começar com as homogêneas. A destilação simples. Na destilação simples, você tem uma solução que é indistinguível uma da outra, e nesse ponto você começa a esquentar ela. O líquido que tiver o ponto de ebulição mais baixo, ele começa a evaporar, enquanto que tem o ponto de ebulição mais alto continua, levando assim a separação de dois líquidos iguais. Essa é a destilação simples. Isso daqui funciona muito bem para quando a pessoa tem um certo tipo de álcool e quer que o álcool fique mais puro, entre aspas. Vai. Na destilação fracionada, ela usa a coluna de fracionamento. É o mesmo trabalho da destilação anterior, a destilação simples,
Porém, graças à coluna de fracionamento, que dentro dela existem diversos poros, vamos colocar assim, que causam a vaporização e, de novo, a condensação. E por conta disso, acontecendo diversas vezes, os líquidos que têm pontos de ebulição extremamente próximos podem ser separados com segurança. No caso da vaporização, é quando se tem um líquido que, por exemplo, aqui como na imagem, água e sal. A água, existe um ponto de ebulição e o sal possui outro. Eu quero tirar o sal ou a solução que tem aqui, que fica sólida, acelerando o processo. No caso da vaporização, rapidamente acontece isso. Pode ser usada pode ser usada em temperatura ambiente também. Nossa. Na liquefação fracionada, como eu posso até mostrar aqui, o fracionamento do petróleo. Eles utilizam um processo de misturas para separação dos componentes. No caso aqui, o petróleo, ele chega aqui em uma certa temperatura, conforme sobe, a temperatura diminui e conforme desce, a temperatura aumenta. E nisso daqui, a cada nível de temperatura, sai um certo produto. O petróleo é um grande exemplo de liquefação fracionada. Já aqui, são as técnicas de separação heterogêneas. No caso que, usando a força física, pode se separar. A centrifugação é um método que se utiliza para separar, por exemplo, o sangue. Existem plaquetas, existem glóbulos brancos, existem glóbulos vermelhos, e graças à centrifugação dá para separar devido às densidades diferentes do líquido. Aí, no caso, os componentes mais densos vão para o fundo, enquanto os mais leves ficam mais para cima. No caso da filtração, é como o próprio nome já diz, a gente se utiliza de um filtro para acontecer a separação. Normalmente um filtro de papel, usando um funil. Aqui, no caso, a gente pega uma certa solução, através do filtro de papel, ele vai impedir que certas substâncias passem e o líquido que a gente quer passe pela solução. No caso, a decantação seria baseado no tempo. Seria uma separação de diferentes líquidos que, caso misturasse, ele ficaria, a gente perceberia diferenças, porém, deixando ele quieto num canto parado, iria dar para perceber as diferentes densidades do líquido. E a dissolução fracionada, que no caso seria utilizar as outras técnicas para chegar apenas no que você deseja. Um exemplo aqui. Dissolvido na água, tem areia, dentro da areia tem areia e sal. Foi adicionado água para a solução, filtrou a areia utilizando o filtro de papel ou algum outro filtro. Aqui já sobrou somente água e sal. Usando a evaporação, a gente consegue separar a água do sal. Bom dia, eu vou falar sobre as concentrações de soluções. As mudanças, tipo assim, para ter uma das formas de concentração dá para ter mudança, as concentrações são mudança de dois solutos. Uma forma de mudar na concentração é com o aumento da concentração, a adição de algum outro soluto, a remoção do solvente, a mistura com solução de maior concentração e a diminuir a concentração por divisão. E também a definição de concentração é a quantidade de soluto sobre a quantidade de solvente. Também é dividir por parte por milhão ou parte por bilhões. Também temos que converter as unidades de 1 centímetro cúbico para 1 mililitro, 1 decímetro cúbico para 1 litro,
1 metro cúbico para 1000 litros. E também a forma da densidade, que é a massa da solução sobre a massa sobre o volume da solução. E massa e volume, que é a massa do soluto sobre o volume do solvente. E também da massa da concentração em si, que é a massa do soluto com a massa da dissolução. Vamos falar um pouquinho sobre mol. Mol é uma quantidade constante na química, que significa 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa quantidade ela é representada pelo N. Para calcular, nós usamos essa fórmula, N igual a Mzinho sobre Mzão. O mol, ele indica a massa molar da matéria em gramas, ou seja, é uma quantidade constante. Se eu pegar um mol de hidrogênio, um mol de água, ou um mol de hidrogênio, ou um mol de mercúrio, ou um mol de qualquer substância da tabela periódica, vai ser a mesma quantidade, só o peso que vai ser diferente por conta da densidade dos átomos. Mas isso é outra história. Olá, eu vou falar sobre a diluição de soluções. Primeiramente, a gente tem que relembrar o conceito de solvente e soluto. Solvente é o que vai diluir e soluto é o que vai ser diluído. A diluição consiste em adição de solvente a uma solução sem mudar a quantidade de soluto, assim diminuindo a concentração. Em uma diluição, a quantidade de solvente e volume aumentam, mas a quantidade de soluto permanece igual. Enfatizando de novo, a solução vai ficar menos concentrada. Um exemplo na prática é a preparação de sucos com pozinho industrializado, o famoso tangue. A gente pega o soluto, que é o pozinho, e adiciona no recipiente. Ao adicionar água, que seria o solvente, nós misturamos. Tá vendo que aqui tá mais escuro que esse aqui? Significa que esse está mais concentrado. Se a gente provasse esse suco, o gosto estaria muito forte. Agora, no princípio da diluição, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais água, permanecer na quantidade de soluto. Aqui o soluto nesses três é igual, só a quantidade de água que muda. Então aqui vai ficar um suco menos concentrado. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de diluição, mas antes nós temos que relembrar os conceitos de massa e volume. Massa é tudo aquilo que possui matéria e ocupa lugar no espaço, e volume é o espaço ocupado pela matéria. Concentração inicial é massa inicial sobre volume inicial. E concentração final é massa inicial, que é a mesma massa, porque o soluto é o mesmo, dividido por volume final. Considerando assim, a gente acaba com essa equação, que é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Agora vamos ver um exemplo na prática. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml, a nova concentração será, ou seja, a gente tem volume inicial, temos concentração inicial, aí a gente tem o volume final e a gente precisa da concentração final. Como que a gente vai fazer? A resolução. Aquela equação que eu tinha comentado aqui para vocês está bem aqui. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Nós temos a concentração inicial, volume inicial e o volume final. Fazendo equação cruzada, nós temos que a concentração final é 1.500 dividido por 150, que dá 10 gramas por litro. Você se lembra do exemplo do suco tangue? Agora nós temos um exemplo com números, para você entender melhor. Nós temos um suquinho de 20 gramas, colocamos ele num depósito. Aí vamos inventar uma situação. Eu adicionei e fizemos 1 litro de suco, 1 litro de solvente e 20 gramas de soluto, certo? Nós temos agora 1 litro de suco, você entendeu? Aí vamos supor que eu tomei 900 ml e só sobraram 100 ml. Aí o que acontece? Eu quero dividir essas 100 ml de suco para 4 pessoas, porém não vai dar. Então eu vou adicionar mais água.
eu vou adicionar 400 ml de água e o suco vai ficar muito fraquinho, ou seja, vai ficar muito diluído, bem menos concentrado, certo? E aí agora, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a quantidade de soluto com esse suco diluído, ou seja, qual a quantidade de soluto em 500 ml de água. Aí nós vamos partir do princípio daquela equação, que é concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. 100 ml de água, a gente vai multiplicar por 5, vai dar 500 ml, e aí 20 gramas dividido por 5 vai dar a concentração final. Nós fazemos multiplicação cruzada e a gente vai chegar à conclusão de que concentração final é igual a 4 gramas por litro. O que aconteceu? Aconteceu que o suco ficou muito pouco diluído. Muito diluído, quer dizer, muito diluído, ou seja, ele ficou muito fraquinho. As moléculas, ó, diminuíram a quantidade, tá vendo aqui? Tentando explicar atomicamente o que acontece. Aqui o suco está muito concentrado, ou seja, muitos átomos perto um do outro, e aqui o suco está muito diluído, ou seja, átomos longe, poucos átomos. E, mais uma vez, revisando, diluição é a diminuição da concentração. Agora iremos demonstrar alguns experimentos científicos. Em um dos copos foi exposto água quente e no outro copo foi colocado água gelada. E, após isso, colocamos um corante em ambos os copos. Utilizando de um pedaço de plástico, o copo com água quente foi posto em cima do copo de água gelada, tiramos o plástico e vimos que ambos não se juntam. Assim, dá para perceber a diferença entre densidades nas diferentes temperaturas da água. Então, pessoal, agora no nosso segundo experimento da aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre concentração, né? A gente está trabalhando nessa aula sobre concentração de substâncias, mas aqui especificamente em relação à saturação, né? Aqui nesse bekerzinho a gente tem um sal chamado acetato de sódio. O que acontece? Como vai funcionar esse experimento? Essa primeira etapa, eu peguei o acetato de sódio. Eu não sei se vocês conseguem ver, vocês podem ver que tem bastante acetato precipitado aqui e ele não dissolveu totalmente na água. Né? Então, a água ela tem uma quantidade de soluto que ela consegue dissolver. E aqui, a quantidade de acetato está muito alta. Então, a água não consegue dissolver tudo. Dá até para ver que tem uma pequena camadinha de água aqui em cima e uma grande quantidade de acetato aqui embaixo. Eu coloquei um pouquinho de água normal aqui dentro com essa piceta e misturei. E aí, a segunda etapa desse experimento, a gente vai fazer num banho-maria, em outro local. Então, agora aqui na segunda parte, o que a gente vai fazer? Dentro desse becker eu coloquei um pouquinho de água, vou colocar ali em cima dessa chapa térmica e ela vai esquentar para a gente poder fazer um banho-maria junto com esse outro becker aqui, que está o acetato de sódio que a gente havia colocado, né, misturado na água. E aí a gente vai botar ele nesse banho-maria. E aí o intuito dessa parte é mostrar, fazer com que a água aqueça e aumente a solubilidade dela e faça com que o acetato, né, se dissolva nessa água. Bem, agora que a gente passou pela etapa do banho-maria, onde a solução onde estava o acetato de sódio juntamente com a água passou por um aquecimento e aumentou a temperatura, vocês podem ver aqui no becker que não tem mais aqueles cristais de acetato que eu estava no começo, não dá pra ver ele aqui separado da água. Quando a gente aumentou a temperatura lá no banho-maria, a solubilidade de solutos na água aumentou, então ela conseguiu dissolver aquele acetato que estava em excesso. Agora, nessa parte do experimento, a gente vai deixar essa solução esfriando por 2 horas e aí a gente vai voltar para ver o resultado final. Então, pessoal, agora para a gente terminar o nosso experimento com acetato de sódio, aqui tem aquela solução que eu preparei com vocês no laboratório e aqui tem umas pedrinhas de acetato de sódio.
O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse acetato de sódio nessa substância que está super saturada com acetato de sódio e ela vai cristalizar. Olha que interessante. Ela cristalizou todinha devido ao fato dela estar super saturada com acetato de sódio. E o mais interessante, a temperatura dela aumenta, esse pote fica quente. O terceiro experimento é a torre de líquidos. Pegamos uma garrafa PET normal, cortamos a boca dela, colocamos mel, leite, detergente, água e álcool. Olhando para ela, dá para perceber que os diferentes líquidos possuem diferentes densidades. Agora, o que é a densidade? Densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume de um certo sólido ou líquido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre mistura de soluções. A gente espera que vocês tenham entendido. A gente tentou trazer exemplos e os principais conceitos sobre esse assunto. Muito obrigada!